O Luffy já teve que enfrentar diversos inimigos durante a sua jornada. Isso fez com que ele tivesse que desenvolver poderes e habilidades diferentes, utilizando suas propriedades de borracha para achar um meio de vencer seus inimigos. E aqui nesse vídeo, se liga que eu vou te contar tudo sobre os guias de Luffy. Se quiser, já me dá um apoio aqui embaixo, tô contando com a tua inscrição. Me ajude demais nesse começo e bora lá pro vídeo. Começando um pouco, a gente pode comentar sobre a forma base do Luffy, porque teoricamente ela é a Gear 1, a primeira marcha. E os poderes dele são basicamente os de frutos de borracha, que a gente já sabe, entrando junto com a força natural que ele obteve treinando enquanto era pequeno. Foi esse Luffy que conseguiu derrotar até aqui uns figurões, como Don Krieg, que é o cara que dominava o East Blue, Arlong, que era o Homem Page, que dominava a ilha que a Nami morava, Crocodile, que planejava tomar controle do país inteiro de Alabasta, e Enel, que era considerado como um deus em Skypiea. Estes, de certa forma, já são grandes feitos a se levar em consideração. Porém, quando a gente chega já em Water 7 e em Enies Lobby, só os poderes do Luffy já não eram suficientes, então ele teve que inventar o Gear Second e o Gear Third. A começar pelo Gear Second, vamos falar um pouco de como que o Luffy descobriu ele. Se tu for pesquisar na internet por aí, tu pode acabar achando um tal de primeira vez que o Luffy utilizou o Gear Second, ou algo assim, que é um trecho de um filme que saiu um pouco antes de Water 7, onde o Luffy já tinha demonstrado o poder dele utilizando essa técnica. Mas atenção, filmes de One Piece não são canônicos. A história que é contada neles é revisada pelo Oda, porém ela não tem nada a ver com a história em si. Aquilo é só um filme pra tu ver e se divertir, nada mais. Por isso aquela vez que o Luffy utilizou o Gear Second não conta. Ainda colocando mais um ponto pra tu se ligar, o Oda já falou uma vez pra gente que os Mugiwaras, eles treinam sim, porém ele não mostra isso no mangá pra não precisar colocar essa parte que não é tão essencial pra narrativa como um todo. O único que é visto treinando é o Zoro, mas isso já é uma característica do personagem, que não tem como deixar de lado. Então disso a gente já pode assumir que o Luffy estava tendo uma ideia do Gear Second há um tempo, só não tinha colocado em prática ainda. Foi só quando ele viu como que as habilidades da CP9 funcionavam que ele realmente intensificou a ideia numa técnica que se baseia no Luffy acelerar o fluxo de sangue dele, e para isso ele usava as pernas dele como meio de uma bomba de pressão, e disso daí ele faz com que o sangue dele se mexa de uma maneira muito mais rápida, acelerando os movimentos do corpo dele. Consequentemente, isso traz mais força para ele. Essa era a maneira que ele utilizava para ativar antes do time skip. Por conta da movimentação sanguínea mais acelerada, a temperatura do corpo dele também aumentava, o que faz com que o suor evapore no momento que sai do corpo. É por isso que ele fica fumaceando. O Luffy ainda combina o Gear Second com uma das 6 técnicas de Rokushiki, que são habilidades especiais que, de modo geral, os membros da marinha, em especial a CP9 e a CP0, possuem domínio, que essa daqui é o Soru, que é uma técnica que se baseia em o usuário dar pontapés iniciais várias vezes no intervalo de muito pouco tempo, que permite quem está realizando essa técnica se mexer numa velocidade extremamente alta. O Luffy só consegue usar justamente por conta do Gear Second aumentar essa velocidade. Além disso, o Gear Second só é possível de ser ativado e utilizado por conta das propriedades de borracha do corpo do Luffy, porque daí ele consegue fazer o sangue bombear junto do coração dele, que fica pulsando muito mais rápido, e isso não estoura porque também é de borracha. Também antes do time skip, essa era uma técnica que exaustava muito o corpo do Luffy, por isso que ele utilizava muito frequentemente de maneira muito exagerada, ele podia acabar ficando até mesmo sem se mexer, como no final da luta contra o Lucci. Não só isso, mas como ele fazia o corpo dele ficar morrendo de fome, porque o organismo estava todo acelerado, ele corria o risco de ir diminuindo o tempo de vida útil dele, porque o corpo não aguentava todo o organismo dele no limite ao mesmo tempo. Depois do time skip, a técnica não teve um diferencial gigante, mas agora ele consegue ativar o Gear Second somente utilizando uma parte em específico do corpo que ele queira. Também ele não precisa mais assumir a postura padrão que ele utilizava antigamente. Agora é ativado muito mais rápido também. Por esses fatores, já que não é o corpo todo dele que está sendo colocado no seu limite, a vitalidade do Luffy sofre muito menos do que sofria antigamente. Porém, ainda é algo que não vai de acordo com o funcionamento padrão do corpo dele, que era pra ter. Então ainda ferra um pouco com ele, mas não tanto. Agora falando do Gear Third, ela é uma técnica bem icônica do Luffy, que se baseia no Luffy morder, normalmente o polegar dele, e inflar aquela parte. Tu pode achar inclusive estranho ele ficar mais forte só com essa técnica aqui, porque é só ar dentro da mão dele, e realmente é um pouco estranho. Mas a justificativa do Oda é que ele infla os ossos dele, e por isso aquele braço inflado são ossos dele com uma densidade muito maior, que também não faz muito sentido, porque o braço maior e com a mesma massa teria uma densidade menor, mas é o jeito que o Oda tem pra explicar isso. Então quando ele infla aquele braço, ele fica mais pesado e mais forte, possibilitando o Luffy de causar um estrago muito maior. A técnica de modo geral é essa, com os maiores problemas que ele tinha de que o Luffy, depois de usar, ele encolhia de tamanho, ficava pitiquinho, mais ou menos ao mesmo tempo que ele usava o Gear Third, era o tempo que ele ficava pequeno. Não só isso, mas quando o Luffy queria mudar de lugar, o ar dentro dele, havia uma dificuldade muito grande de, por exemplo, inflar um braço, dar um soco e fazer o ar que estava nesse braço ir pro outro braço, para já engatar outro ataque. Esse tempo era muito demorado e fazia com que o inimigo tivesse uma janela de tempo muito grande para conseguir revidar o ataque. Não só esses problemas, mas o Gear Third também tinha um problema de má distribuição do ar pelos membros do Luffy,
o que acabava dificultando e muito essa movimentação. Depois do treinamento do time skip, do mesmo jeito que o Gear Second teve uma evolução, o Gear Third também teve. Depois desses 2 anos, o Luffy conseguia controlar de uma maneira muito melhor para onde o War ia, e de que jeito queria. O War não ficava mais distribuindo de uma maneira ruim no braço ou perna do Luffy. Ficava concentrado num ponto mais próximo do punho, o que dá mais agilidade para ele, tanto em esticar quanto em mexer o braço dele. Além disso, ele consegue controlar agora para onde que o War vai, de uma maneira muito mais funcional que não consome tanto tempo. Depois do time skip, o Luffy ainda perdeu a fraqueza de encolher depois de usar o Gear Third, o que é algo extremamente útil para ele poder utilizar em batalhas importantes e não ter que ficar se escondendo do inimigo. Agora vamos falar da técnica, entre aspas, suprema do Luffy, o Gear Forte. O Gear Forte coloca ao limite tudo que o Luffy conseguiu reunir até hoje. Ele imbui a maior parte do corpo em Haki, inclusive os olhos dele ficam com a aparência de como se estivesse com Haki em volta, e mistura o Gear Third com o Second, tanto que o corpo dele fica esvaiando vapor do mesmo jeito que o Second, e dependendo da transformação, ele fica com um corpo maior, por conta do ar que ele coloca no próprio corpo. Essa transformação literalmente consegue dar um boost de poder para cada segmento diferente de batalha para o Luffy, e ele é dividido atualmente, pelo menos, em até 3 transformações diferentes. São elas: Boundman. Essa forma do Gear Forte foi a primeira a ser apresentada. O tamanho do Luffy pode crescer até 4 metros de altura. O corpo do Luffy fica completamente distorcido nessa proporção e fica revestido de Haki nas pernas, braços e na parte de cima do tronco. Inclusive na barriga dele, ele fica com Haki imbuído em forma de chamas, o que dá um aspecto diferenciado para a transformação. Essa forma dele foi criada com o objetivo de enfrentar os animais grandes que tinham na ilha onde ele treinava. Como efeito colateral, o Luffy não consegue ficar de pé, porque as pernas dele ficam extremamente emborrachadas, por assim dizer, e ele fica quicando constantemente. Essa forma ainda combina o Soru, que é aquela técnica que eu comentei antes do Gear Second, com outro tipo do Rokushiki, o Geppo, que é a mesma técnica que o Sanji usa para conseguir saltar no ar, aquela que a gente viu durante o anime. O Luffy tem até dificuldade para se equilibrar nessa transformação quando ele cai no chão, e, apesar da extrema força dessa forma, ela não foi capaz de fazer nada contra o Kaido, por conta do Luffy não ter utilizado o Haoshoku Haki, o Haki do Rei, para bater nele. Tankman. O Tankman é uma transformação na qual a gente tem um pouco menos de informações, porque a única vez que a gente viu, ele estava comendo todos os biscoitos do Cracker, e por conta disso ele ficou extremamente grande. Mas essa forma, de modo geral, serve realmente, como o nome já diz, ser extremamente resistente, como um balão de borracha que o Luffy usava nesse time skip, só que dessa vez imbuído na forma de Gear Forte. Snakeman. No Snakeman, o Luffy mantém uma forma bem parecida com a dele padrão, só tendo os braços e as pernas e um pedaço do tronco aumentado um pouco. O cabelo dele fica até virado para a parte de cima, se erguendo. Os punhos do Luffy ficam numa posição de combate um pouco diferente do seu padrão, com os dedos estendidos até a primeira articulação e depois dobrados, parecido com um punho de leopardo. Os ataques do Luffy nessa forma ganham um grande aumento de velocidade, e ele utilizava o nome de Python para dar nome a eles, que é uma técnica desenvolvida por ele que consegue mudar a direção dos seus ataques. Ele também usa isso no Boundman. A maior diferença é que nessa forma o Luffy consegue fazer com que seus ataques acelerem cada vez mais conforme vão avançando, aumentando nossa velocidade, mas com uma força também, até quando ele conseguir acertar o alvo. O Luffy, ele se utiliza dessa transformação para lidar com inimigos que têm uma proeficiência maior em agilidade, para desviar seus ataques. O único problema é que ele não tem tanta resistência física. Ele recebe os ataques dessa forma como normalmente faria se estivesse sem nenhum Gear ativado, diferente do Boundman e do Tankman, que tem uma resistência muito maior. O maior problema de todas essas formas é que o Luffy, depois de utilizá-las, ele fica 10 minutos sem poder utilizar Haki, já que ele gasta muito dele enquanto está projetando o armamento em todo o seu corpo. Em batalhas mais demoradas, isso ainda pode ser um problema, apesar que eu não duvidaria que o Luffy tivesse um power-up no futuro, como o Gear 5 ou alguma coisa do gênero, que desse a possibilidade de entrar em uma forma tão poderosa quanto o Gear Forte, só que sem um efeito colateral para ele. Isso poderia ser inclusive o Haoshoku Haki que ele está utilizando agora na obra. Esse vídeo ficou grandinho até, nossa, eu falei bastante. Não sei se tem alguém até aqui, mas se tiver, eu quero te agradecer bastante por ter confiado em mim e ter ficado até aqui. Se tu gostou, ajuda o canal a crescer e deixa tua inscrição aqui embaixo. Eu tô toda hora produzindo conteúdo bacana pro pessoal que tá chegando aqui. Na tela em algum lugar aqui vai ter algum vídeo pra tu dar uma olhada que eu sei que tu vai curtir. Não esquece de deixar um comentário falando o que tu achou e alguma sugestão. Eu posso fazer algum vídeo no futuro ou alguma coisa do gênero. Eu tô ficando por aqui, pessoas, e falou!